Gente, então, primeiro, boa noite. Aqui é o Antônio Caputo. Eu estou junto com a Renata, eu sou um dos sócios da Foco Saúde. A Renata Aranha, a doutora Renata Aranha, é uma amiga, uma companheira da vida, principalmente dos últimos anos, vem junto com a gente na Foco Saúde. Eu queria falar um pouco aqui sobre a Foco Saúde no sentido que da onde que veio a ideia da jornada, como a jornada começou, para que as pessoas saibam dessa história que está começando hoje. Fernando e eu, que somos sócios da Foco Saúde, numa conversa nossa, através do modelo idealizado pela XP, a gente, poxa, por que a gente não faz uma coisa de saúde para as pessoas, gratuita, onde a gente possa trazer pessoas que a gente goste, pessoas que falem a mesma língua que a gente fale e que o principal, vão trazer para a sociedade o que é mais importante para elas, conhecimento sobre saúde. A XP trouxe conhecimento financeiro que também impacta na saúde. E a gente trouxe saúde que vai impactar no financeiro em toda a vida das pessoas. E aí a gente pensou assim, poxa, com quem a gente pode contar? Vamos contar com os nossos amigos, porque são eventos gratuitos, é um evento gratuito de participação. E aí a gente foi fazendo convite, e para nossa grata surpresa, todo mundo aceitou, todo mundo topou, e a gente chegou nesse momento de hoje, que é o primeiro dia, o primeiro encontro. E aí a gente trouxe uma pessoa que a gente considera especial para a gente, que a gente tem um carinho especial, Fernando e eu, por diversos motivos das nossas relações dos últimos anos, e a gente está abrindo essa jornada que vai falar sobre vários temas da saúde, tanto no mundo digital, quanto no mundo pós-pandemia, quanto em qualquer momento que seja importante. E aí a doutora Renata, melhor do que ninguém, vai poder se apresentar, mas queria já deixar o agradecimento a ela e a todos que estão conosco nessa jornada. Fernando e eu vamos estar juntos com todos eles ao longo desse processo. E para a gente é muito importante e gratificante agradecer a cada um. Então, Renata, do fundo do coração, meu e do Fernando, muito obrigado por a gente estar começando esse bate-papo, de falar de um assunto que é tão importante, que é saúde, nesse momento digital, que em algum momento vai se conflitar, confundir, podemos usar vários adjetivos, com o mundo físico. A gente gostaria de ouvir um pouquinho mais de quem é você, sobre o que você fala, que você possa se apresentar, e depois a gente vai num bate-bola, e depois, se as pessoas quiserem perguntas e tudo mais, elas podem mandar lá pelo canal nosso no YouTube, que a gente vai interagindo, eu e o Fernando, a gente está acompanhando de lá. Ok? Então, Renata, mais uma vez, muito obrigado. A palavra está agora com você. Muito obrigada pelo convite. É realmente um grande prazer estar aqui com vocês. Sou uma admiradora de vocês individualmente, cada um de vocês, pelo trabalho de vocês e da Foco Saúde. Então, obrigada. Então, sou Renata Aranha, sou médica, sou ginecologista, trabalho com saúde da mulher, e tenho uma carreira aí acadêmica, né? Trabalhando, sou professora da UERJ, então comecei a minha carreira aí acadêmica, fui fazer um doutorado, mestrado e doutorado em epidemiologia, né? Em saúde pública, uma vontade de atender, chegar em mais pessoas, entender um pouquinho como é que funciona o sistema mesmo, um pouquinho, né, da saúde pública, da epidemiologia, entender os números, chegar em mais pessoas. Depois eu fui fazer um pós-doutorado em educação médica. Como é que a gente forma os médicos, o ensino médico, os novos médicos. Eu tive o prazer de coordenar um novo curso, como é que a gente faz uma nova graduação, né? Um papel em branco, né? Que é um curso que acabou ainda, né? Não saiu, que é o curso de medicina da PUC, de graduação da PUC do Rio de Janeiro, né? Então, mas a gente transformou em um livro. Então, mais de 200 profissionais de saúde, médicos super renomados. A gente pensou em como é que a gente pegava um curso a partir da demanda, né? Não daqueles fragmentos, né? Cabeça, pescoço e tal, mas vamos pegar uma queixa e, a partir da queixa, desmembrar isso. Então, assim, repensar mesmo, construir. Então, toda uma coisa, né? Orientar a tese, hoje eu oriento muito, eu saí um pouco da coisa mais da orientação do doutorado acadêmico, hoje eu oriento muito o mestrado profissional em telemedicina, na UERJ, que é um mestrado que eu tenho o maior orgulho, né? Então, a gente pega as startups, que acabei, vou chegar aí, né? E aí eu acabei no mundo empreendedor, que eu sempre tive um DNA, e aí há uns 5 anos que eu estou completamente dentro do mundo do empreendedorismo. Eu já vinha trabalhando paralelo, mas assim, empreendedorismo me tomou pela capacidade que a gente tem. É claro que esses pontos se juntam, né? E a academia sempre precisa, na saúde, na verdade, validar
todas as coisas técnicas que a gente faz na saúde, elas são importantes, então elas estão juntas, né? A pesquisa tá dentro da academia, mas então as startups hoje que a gente está desenvolvendo dentro da TOL, que são as startups que a gente está lá olhando, muitas delas, assim, na verdade, você pode ter um mestrado profissional que está olhando um aspecto dela que você está validando e lá a gente orienta dentro do mestrado profissional de telemedicina. Então, enfim, tem uma trajetória aí profissional que foi se juntando, só para contar um pouquinho dessa minha trajetória. E hoje eu estou totalmente focada, então, na UERJ, que é o meu berço, que é a minha casa, que eu tenho lá estou dentro da ginecologia, lá com os alunos, e querendo muito levar também a coisa do empreendedorismo para lá, e num projeto de saúde que chama Ciente. E o Ciente, a ideia do nome, é justamente um movimento que é para sair do paciente, do que espera, do passivo, para o sabedor, para o que toma posse dos seus dados, da sua saúde, da gestão da sua própria vida, na verdade, né? E assim, se a gente fez isso, aí você começou falando da XP, né? Se a gente começa a aprender sobre as nossas finanças, né? Isso tem um valor, né, na nossa vida tão importante. Como é que a gente não faz isso com a nossa saúde? Como é que a gente não sabe onde é que estão os nossos exames, os nossos históricos? Como é que a gente não... Né? E eu acho que aí a questão da educação física, no sentido do exercício físico, ele é tão fundamental, né? E todo o resto, né? A alimentação, os nossos exames sim, em dia, todo um conjunto de cuidados. Então, aí depois a gente fala um pouco mais disso, mas isso eu acho que e a revolução do paciente, né? Assim, se a gente muda isso, a gente muda todo o sistema, na verdade. Sim. A gente muda todo. Então, hoje é a minha paixão. Isso está junto, sim. Está junto da educação médica, está junto da universidade, da academia, do empreendedorismo, da pesquisa, disso tudo. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui discutindo isso. Maravilha, a gente que agradece, a gente fica muito feliz. Já deu para ver, Renata, que você, assim como eu e o Fernando e todos que estão aqui com a gente, né, que vão estar conosco, palestrantes, são pessoas que vibram pela saúde. Acho que isso é o principal. E aí, quando a gente fala de saúde, a saúde, ela, assim como a economia, são dois tópicos muito importantes no mundo que a gente está vivendo hoje, né? Existem várias coisas acontecendo e uma delas é a pandemia, que impacta não só a economia, mas como impacta a saúde e tudo que envolve saúde. E quando a gente fala de saúde, a gente fala de medicina, a gente fala de nutrição, a gente fala de psicologia, a gente fala sobre educação física. Dentro da tua expertise, né, da tua vivência como médica, tudo que você acompanhou ao longo dos teus anos, assim, o que você vê e enxerga que as pessoas que estão nos ouvindo e vão nos ouvir, você enxerga como uma grande ruptura que pode estar acontecendo a partir da pandemia? De repente já até tinha começado antes, mas a pandemia foi um marco. Quando a gente fala em transformação digital, quando a gente fala de mudança do digital na saúde, o que você, Renata, como especialista, enxerga dessa mudança? O que está acontecendo realmente assim que, poxa, Antônio, eu olhei para isso e falei, cara, a gente está mudando e a gente vai melhorar muito ali na frente com isso. O que você enxerga de mudança positiva nisso tudo, apesar, obviamente, dos casos negativos, dos óbitos do Covid? Eu acho que a gente tem muita potência, né? Uhum. É claro que a dor tá clara, né? Eu acho que a gente assim, a parte ruim, acho que a gente tem clareza, né? Mas eu acho que a gente tem muita potência, sim. Uhum. E uma potência clara é como a necessidade da inovação, o pé na porta da inovação, né? Que se consolidou nesse momento. Por exemplo, a telemedicina. Ela deu um passo que a gente estava muito tempo tentando dar e deu esse passo. É claro que a regulamentação vai ter que vir agora e cuidar para não ter também... Tem que ter qualidade, né? Tem que ter cuidado no que vai ser feito. Mas foi colocada a telemedicina
aconteceu. Uhum. Então, eu acho que a gente, assim como a educação, né? O ensino à distância, Sim. as escolas. Então, assim, a modificação aconteceu muito rápido, né? O professor de educação física. Então, Sim. assim, todas, né? A nutrição, as consultas. Então, acho que a gente deu um salto grande nessa relação de estar online. Então, isso acho que é uma coisa importante. Eu acho que a gente teve uma percepção importante do quanto a gente registrar os nossos sintomas. Eu não sei o quanto a gente ainda está em um processo, tá? Eu acho que a gente teve uma sensibilização da população para hábitos de higiene, sim. E eu acho que como isso foi uma mudança de muitas pessoas ao mesmo tempo, por muito tempo, eu acredito que a gente vai ter uma mudança de cultura e de mudança de comportamento. E uma sensibilidade, se a gente consegue começar a registrar o que a gente sente, e aí entra a questão que é o registro individual de saúde. Não só colocar os nossos exames para nossa própria gestão, que aí foi um salto muito legal, que eu vinha trabalhando muito numa questão, né, do registro individual da saúde. A gente botar o self-report, os nossos próprios sintomas, né, muito para o autocuidado, né, individual. E a pandemia veio um salto que não é só para a gente se cuidar. Porque na hora que a gente tem um cuidado individual, a gente passa a ter segurança coletiva. Porque se está todo mundo registrando, a gente tem a vigilância participativa. A gente para de delegar só a notificação do médico, sabe? Do sistema de saúde, que quando chega lá no médico vai notificar e que depois vai acontecer o que a gente viu agora. As decisões do sistema de saúde estavam pegando dados de 2 semanas atrás para tomar decisão do que estava acontecendo, porque aí estava esperando um exame do Covid, que já tinha 2 semanas, e a gente não sabia, porque as decisões não eram locais, daquela cidade, daquele bairro, não eram as decisões, e não era em tempo real. Então, a gente tem uma oportunidade, se as pessoas estiverem de fato sensibilizadas, assim, eu acho que é o melhor momento que a gente tem, de todo mundo começar a registrar. E começar a registrar porque a gente vai se proteger, porque aí a gente vai identificar os pequenos surtos. Olha, está todo mundo aqui tendo uma diarreia diferente, então vamos olhar. Então, assim, se todo mundo dentro de uma empresa, dentro de uma escola colocar, a gente vai ver, poxa, se você está com uma tosse, uma coriza, você não vai hoje. Então, todo mundo daquele ambiente vai ficar mais protegido, porque todos têm um compromisso de registrar e aí sim a tecnologia pode ajudar e ter um protocolo e ter ali um algoritmo que te avisa, olha, não vai, espera tanto tempo, preencheu de novo, vai. Então, assim, e a gente parar de delegar só para o médico, para a notificação, que acaba demorando, né? Então, se todo mundo coloca, não só a gente está se cuidando individualmente, como todos nós passamos a ter uma vigilância que, com a participação de todos, acaba protegendo o conjunto, né? O ecossistema então, eu acho que esse pode ser a grande transformação. Trazer para a gente, para cada um de nós, a responsabilidade e assim, para a organização civil, sabe? Não só para os médicos, não só para o governo, não só para... Você, na verdade, Rê, vê se você concorda comigo. A gente já conversou muita coisa nessa vida, né? Mas tem uma coisa que eu gosto muito que se chama autorresponsabilidade. Quando um dos motivos pelos quais Fernanda e eu, a gente topou fazer essa grande loucura que para a gente está sendo essa semana e as 2 que antecederam a preparação, quando a gente olhou lá para o case da XP, a gente pensou assim, vê se faz sentido para você e para quem está ouvindo a gente. Gente, quem quiser comentar lá no YouTube, fica à vontade que a gente vai respondendo. A gente entendeu que as pessoas precisavam se empoderar de informações verdadeiras. Nós temos um grande problema com as fake news, mas as fake news sempre existiram. Porque a gente sempre teve informação sem ser informação fidedigna e sem a população estar capacitada para questionar aquilo que estava ali. A gente aceitava. Vinha uma mensagem no WhatsApp, a gente recebia e acatava. Vinha uma mensagem
num grupo da família, a gente acatava. Via uma publicação na Globo.com, em qualquer veículo de comunicação, a gente acatava. E aí eu vejo que, para mim e para o Fernando, o que a gente pensou foi assim, poxa, é a hora de pessoas que sabem falar de saúde, falarem de saúde e a gente criar uma corrente do bem de mais pessoas que falam de saúde quererem falar. É engraçado que ontem à noite eu recebi uma mensagem de um médico de São Paulo, que eu nunca vi na vida, não sei quem é, eu ainda tenho até que pedir desculpa para ele, porque eu não consegui responder. De alguma maneira, ele queria participar com a gente. Olha que legal. As pessoas querendo falar bem de saúde. E o que eu observei que a pandemia, para mim, trouxe de grande disrupção é que você, mais do que nunca, vai ter que ser responsável por você. É óbvio que ter bons médicos, bons professores de educação física, boas ferramentas, vai potencializar todo esse ecossistema. Mas cada um de nós precisa entender que a nossa responsabilidade começa com a gente. Como você falou muito bem. Quais os meus exames? Onde estão os meus exames? Como é que estão os meus dados? Exercício, a gente fala muito isso. Como é que está a sua percepção subjetiva de esforço? Como é que está a sua frequência cardíaca? Como é que está a carga hoje? E hoje não vai estar igual amanhã. E as pessoas, você vê que as pessoas têm pouca vivência sobre isso. Como assim? Um país que é o país do futebol, o país do voleibol, o país de não sei o quê, e a maioria da população conhece pouco o seu próprio corpo. Samba no carnaval, se diverte na praia, mas não conhece o seu corpo. Olha que, né, tem vários paradoxos ali, né? A gente analisar isso. Então, para nós, a grande pegada é vamos levar informação, porque informação é que vai trazer esse empoderamento que bate com o que você falou. E aí, quando a gente fala de telemedicina, e eu vou pegar a palavra e vou usar na teleeducação física, na telenutrição, na telepsicologia, como você, Renata, enxerga hoje a velocidade que isso precisa correr para ter mais essa segurança? Como é que você enxerga isso? Você acha que os médicos vão ter que assumir um papel importante, o governo vai ter que assumir outro, ou a sociedade, ou os três? Como é que você enxerga isso? Dentro do conceito de telemedicina, teleeducação física, ou qualquer coisa, ou seja, o envolvimento de três pilares aí, profissionais, governos e sociedade. Como é que você enxerga isso? Assim, para funcionar, a gente precisa ter participação de todos os pilares, né? Eu acho que é muito importante a gente ter a participação maior da né, sociedade civil para ter representação no governo, né? As representações, as instâncias de representação. Acho que isso precisa acontecer cada vez mais. E representação de todas as partes, né? De todas as camadas, de todos os locais, né? Eu acho que isso é uma coisa que acontece pouco, né? Então, a gente viu agora o movimento de como é que a gente protege, né, quem está na favela, como é que a gente vê a pandemia, a desigualdade da pandemia, né? A gente viu que o Sistema Único de Saúde é fundamental, porque se não fosse o Sistema Único de Saúde, a gente não teria tido nenhuma capacidade de lidar com o que aconteceu. Então, e a gente precisa, porque na hora que isso acontece, não é todo mundo que tem a mesma situação, por mais que a gente fale, todo mundo não é. Então, quais foram as medidas, né, que a gente fez? Como é que... E eu vi muito, sim, vi muito e participei nas mobilizações, como é que você leva a cesta básica, como é que... Então, a gente precisa trazer força para as representações, né? As representações de cada local, de cada camada, precisam estar mais fortes dentro do governo e mais ativas. E aí, eu acho que é isso que é a informação que você falou. E aí, Antônio, eu acho que é importante quando você falou de trazer pessoas para falarem aqui, para discordarem mesmo, sabe? É tão bom quando a gente está conversando com alguém, porque são as ideias, né? Não são as pessoas, né? Assim, E aí, pô, não é isso. Então, você sai com mais riqueza, às vezes, né, de uma discussão. Sim. Então, assim, a minha alegria foi ver esses movimentos surgirem com mais força. Pô, foram construídos hospitais, leitos, sabe? Eu vi muita força nisso.
Acho que a regulamentação ela vai vir de grupos muito acadêmicos, espero, de técnicos, tá? Que vão estar cada vez mais dentro das representações de governo, é claro, né, em políticas que precisam dar conta, sim, para que as coisas funcionem. E, assim, a velocidade precisa acontecer, precisa dar conta da velocidade que as coisas acontecem, né? O quanto antes, né? A gente precisa ter educação no país para que as coisas aconteçam com a velocidade que é necessária. Eu acho que isso é o que a gente precisa nesse momento. Não sei muito. A pergunta da velocidade é urgente, né, cara? É para ontem, né? Não sei muito como te responder isso, não. Tem uma coisa, Renata, eu terminei de ler um livro ontem, que eu venho conversando muito com o Fernando e com as pessoas, que é um livro que trata de um conceito que é o conceito de plataforma. Só para quem não conhece a Foco Saúde ainda, a Foco Saúde, ela na verdade é uma empresa com viés através de um aplicativo de cuidar da saúde das pessoas onde elas estiverem e levar promoção de saúde para empresas e pessoas de uma forma geral. E parte disso é uma parte de uma plataforma, né? Plataforma, na verdade, é algo amplo, onde as pessoas interagem, onde ecossistemas são transformados com participação de pessoas e ideias, como você falou muito bem. E aí, dentro do conceito ontem, do final do livro, foi muito interessante, porque falou exatamente o que você falou agora. E esse livro ele foi escrito, ele já tem uns 2 anos, ele é publicado nos Estados Unidos, depois traduzido para nós aqui, e aí traz um conceito de que os sistemas de saúde no mundo, eles precisam, entre aspas, se desburocratizar e, na verdade, criar sinergias para que as soluções possam chegar mais rapidamente. Aí você falou assim, a gente precisa empoderar a população, a gente precisa empoderar os líderes, a gente precisa dessa conjunção para poder realmente ter resultado. E bate exatamente com o conceito de plataforma. Porque o conceito de plataforma não é um puxar para lá e o outro puxar para cá. Na verdade, mesmo que as ideias sejam diferentes ou divergentes, é que elas possam convergir para um objetivo único. Me parece que a grande revolução digital está mostrando para a gente que a gente pode e deve debater, como eu e você a gente está fazendo aqui agora, mas tem que ir para um caminho só, porque se o caminho for diferente no sentido de extremamente oposto e por uma questão pessoal e não profissional, a gente acaba perdendo oportunidade. Eu vejo esse momento, apesar de trágico e negativo por um aspecto das mortes, eu confesso para você que eu olho para ele hoje muito, muito mesmo como uma grande oportunidade. Não quero aqui que as pessoas fiquem chateadas ou que as pessoas... Não é nada disso. Só que as pessoas entendam que tem esse lado negativo e a gente tem que realmente sentir isso, mas a gente precisa ir para o outro lado para que isso não aconteça de novo ou não aconteça no tamanho do que está acontecendo, porque existe uma chance disso acontecer mais e mais vezes. Aí eu queria que você pudesse, com a tua experiência da medicina, dos tempos que você... do tempo que você tem profissional mesmo, que você trouxesse para a gente, assim, dentro de orientações mesmo, orientações médicas, como você enxerga agora que a gente, aí falando um pouco mais para a sociedade, para as pessoas que estão aqui, que não são pura e simplesmente profissionais da saúde, isso a gente vai falar mais no final, mas o que é importante a sociedade, no teu ponto de vista como médica, entender agora do papel dela nessa revolução que a gente está passando? Como é que você didaticamente discorre sobre isso? Assim, como professora, né? Porque tem uma expertise de professora muito grande aí por trás. Não, deixa eu pensar aí como é que a gente coloca. Então, assim, eu acho que isso teve uma... ressaltando também das potências, né, que eu estava falando, né, da pesquisa, né, da ciência, a importância da ciência no mundo, né? São valores que ficaram muito claros, né? Onde começou... fundamental, né? A gente começar a olhar e o que a gente coloca aí, as descobertas e a coisa da pandemia também de ter, por um lado, a definição é justamente não ter barreira geográfica, porque o mundo todo ficou numa mesma situação, né? Então, também as pesquisas começaram no mundo todo ser para o mesmo foco, né? Com o mesmo objetivo. Então, teve aí uma união por outro lado, as políticas também precisaram ser mais locais, fechar as fronteiras para cada um também cuidar do seu próprio local, no sentido dos seus recursos locais. Então, assim, eu acho que tem muita coisa que vai acontecer também
importante dentro do nosso próprio território, né? Então, das próprias políticas locais, da alimentação local, porque quando a gente vê que essas coisas podem acontecer e na hora que essas coisas acontecem são os nossos, né? É onde a gente está, desde o nosso cluster de amigos que a gente pode conviver mais, né? Até o nosso cidade, até o nosso país. Então, eu acho que tem tanta coisa para a gente pensar e para a gente mudar economicamente de forma positiva e filosoficamente, socialmente. Inclusive isso, né? Eu estou aqui falando com vocês, estou com a minha filhotinha aqui do lado, está um barulho o tempo todo, aí eu pego, ó, saiu. Então, assim, a gente passou a trabalhar, a fazer reunião com os filhos ao lado, né? Assim, toda uma mudança. Mas, então, desculpa, filha, desculpa. Mas, assim, então, em relação a agora, né, eu acho que, assim, de novo, as decisões do que a gente tem agora em relação ao coronavírus nesse momento, as decisões, como a Organização Mundial de Saúde falou, elas precisam ser absolutamente locais, tá? Tudo depende muito das incidências. Então, no primeiro momento, era fundamental o isolamento, né? A gente foi muito importante, por quê? Porque a gente precisava preparar o sistema de saúde. Nosso grande problema era todo mundo adoecer, precisar do respirador e a gente não ter condição de atender. Então, isso era uma questão importante. A gente teve um pico aqui realmente enorme, né? Por volta de abril, no Rio de Janeiro, né? Assim, e cada lugar vai ter um momento, por isso que a gente está falando do Rio, o município do Rio, agora a gente realmente está num momento mais tranquilo, em termos de incidência da doença, da sintomatologia, isso diminuiu muito, né, dos casos. A gente também já aprendeu um pouquinho melhor a tratar, né, tem um aprendizado de como manejo da doença, da internação, não deixa de ser grave, os fatores de risco são claros, são conhecidos, né, e tem um meio súbito, sabe, quando o caso é grave. Então, a gente precisa ter todas as orientações muito claras, né? O uso da máscara, ele é fundamental, foi uma coisa que mudou um pouco a nossa capacidade de ir para a rua, né? Nesse momento. Então, a gente já tem uma retomada, tá? de atividades, né? Quando é necessária. E aí, então, essa retomada, a gente precisa sempre ter o cuidado recomendado, que é o uso da máscara adequado. A gente pode recomendar depois, o ciente a gente tem vídeos mostrando direitinho como é que bota, como tira, como higieniza a máscara, tá? Bem legal. O distanciamento é o ideal, tá? Porque você realmente tendo máscara de distanciamento, isso é mais seguro, em termos de recomendação. A questão de lavar água e sabão, gente, realmente é coisa super importante, em termos das profilaxias, né? E é isso, é muito local, onde a gente vai tendo essa poder sair, né? E nos locais, nas empresas ou academias, ou nos locais, quando isso vai começar a ter um conjunto, a gente vai ter que ter uma questão mesmo desse combinado, desse pacto de segurança do coletivo. Vamos ter que ter um combinado muito claro entre as pessoas, de diariamente preencher sintoma, de se tiver algum tipo de sintoma, ou coriza, ou tosse, ou teve contato com alguém, ou foi a um hospital, ou é um protocolo. Não vai ficar lá 14 dias sem ir até... Então, enfim, se todo mundo tiver esse tipo de coisa, pode ser que a gente possa ter uma segurança aí de voltar durante um tempo. E a gente vai aprender, porque não é 100 metros não, gente, é maratona. A gente já está num momento bem mais tranquilo, acho que o nosso sistema de saúde está mais preparado, os profissionais de saúde estão mais preparados, mas ainda tem
ainda tem coisa aí pela frente para a gente avançar. Tem uma pergunta aqui, Rê, que eu vou dividir contigo a resposta e quero ouvir um pouco você também. O Vitor perguntou para a gente assim: vocês acreditam no uso dos gadgets, os smartwatches, essas tecnologias vestíveis, como tendência de futuro para automatizar o monitoramento de questões de saúde, em especial na questão da autonomia? Quais seriam os riscos? Eu fiz questão de trazer essa pergunta, porque esse é um tópico agora desse terço final meu e teu aqui no dia de hoje, onde as tecnologias na revolução digital, elas são fundamentais, elas já vêm há algum tempo coparticipando da vida da gente. Você tem as bandas, você tem os analisadores, você tem outras ferramentas que já vinham sendo testadas, já vinham sendo utilizadas, você tem os próprios telefones Apple, Samsung e outras marcas criando ferramentas. A própria medicina já vem com alguns aplicativos, já vem com algumas ferramentas. Tem coisas que ainda nem foram lançadas, mas vão chegar ao senso das pessoas. Eu, na minha percepção, e queria ouvir a tua opinião, essas coisas elas vão ser positivas, desde que serem muito bem testadas pela ciência, para que tenham validade científica, mas elas vão acabar entrando na sociedade, eu diria que de uma forma ou de outra já até estão, mas eu diria que elas precisam ser validadas cientificamente para que elas venham com embasamento científico sobre. E aí bate de novo com o que a gente estava falando. As pessoas vão precisar ter informação para fazer a escolha, para catalogar esses dados, para eles se conectarem, na minha opinião, a uma grande plataforma que eu gostaria que fosse uma grande plataforma de saúde, aonde os dados da educação física, os dados da nutrição, os dados da psicologia fossem para uma grande central, e aí isso tudo pudesse ser lido, as pessoas pudessem ter retorno, os médicos, os especialistas pudessem coparticipar. Me parece que essa é quase uma utopia, mas é o meu sonho. E aí eu diria que essas ferramentas vão deixar de agir de forma isolada, vão agir de forma integrada, e a sociedade talvez tenha aí sim um ótimo retorno delas. Como é que você vê essa revolução digital dessas tecnologias como inserção, utilização, enfim, como é que você vê um pouco disso tudo que eu falei? Eu não acho uma utopia, não. Acho que a gente vai chegar lá. Eu não tenho dúvida que os relógios e tudo isso vai fazer parte, né? Eles já estão fazendo. A gente está com um projeto de pesquisa agora, buscando, inclusive, justamente a validação, é confiável ou não é confiável. A gente está testando. E é isso, tudo vai ter que ser testado e ver quanto é e quanto não é. E vai ser fundamental, porque aí a gente não precisa digitar, porque se digitar e escrever depende da gente e é difícil, né? Se a gente consegue botar direto, é isso, a gente não está vendo temperatura corporal, se a gente já coloca, né, oximetria, pressão arterial, temperatura. Então, gente, é claro que tudo isso a gente vai ter que ter um cuidado imenso com privacidade, segurança dos dados, assim, por favor, isso daí é fundamental, tá? Mas, assim, isso precisa estar integrado, sem dúvida alguma, todas as coisas que a gente está, das consultas, das medidas, quanto mais integrado, melhor, sempre com a gente, na nossa posse. A Lei Geral de Proteção de Dados já diz que nenhuma plataforma pode compartilhar os nossos dados, isso já é lei, né, hoje. E aí eu acho que o grande passo, que até o TED que eu fiz, que eu acho que é onde a gente tem que chegar, na verdade, espero que a gente possa, que é, a partir do momento que a gente tem tudo lá integrado com os nossos dados, então, a partir do momento que a gente quer compartilhar e a gente possa compartilhar esses dados, a gente possa ter essas pequenas compensações por hábitos saudáveis, né? Por saúde, e não mais a doença sendo valorizada, né? Aquela história do modelo hoje, o negócio na saúde é a doença, né? Paga pela consulta, paga pela internação, paga pelo... Como é que a gente consegue mudar isso e justamente estimular a saúde? Super cuidando de quem não pode, de quem, né? Cuidando de todas
as coisas que a gente precisa cuidar, mas fazendo com que o incentivo esteja do lado da saúde, né? E não do lado da doença, né? E se a gente tem toda a plataforma integrada e vendo os passos, que hoje a gente pode ver, né? A quantidade de passos, a quantidade... Então, eu não tenho dúvida que assim, é o caminho e a gente pode contribuir muito. Assim, acho que depende especialmente do quanto cada um de nós quer participar, quer contribuir. Porque é um movimento que vai vir da gente, tá? Das pessoas, não vai vir de outro lugar, não. Você tocou num ponto que era um ponto agora mais aqui, mais do final, e que bate até com um comentário da Andréa Pínola. A Andréa comentou assim: todo lado negativo tem que ter o positivo, basta as pessoas se atentarem a isso. Eu acho que a Andréa foi muito feliz de que toda história tem sempre um ou dois ou três lados, e que é muito importante a gente buscar o lado positivo. E mais do que isso, eu diria que essa nova era da revolução digital mostrou que o ser humano ainda é o mais importante. É óbvio que você ter um bom smartphone, ou iPhone, ou uma boa Apple Watch, ou qualquer coisa, mas isso sozinho nunca vai resolver nada, na verdade. Isso, na verdade, é ferramenta. Fernando e eu, a gente sempre disse que a Foco Saúde, quando a gente falava de aplicativo, aquilo ali, na verdade, era sempre uma ponte para a gente cuidar das pessoas, e não a forma como a gente cuidava das pessoas. A forma como a gente cuida das pessoas é o carinho que eu e você estamos trocando agora, com respeito, reciprocidade, troca de informação, compartilhando com os outros. Então, eu diria que a grande revolução digital, na verdade, é a humanização dos processos, botando o ser humano de novo no centro de tudo, para que todas as coisas possam se desenvolver e evoluir ainda mais, porque nós somos capazes dessa e de milhares de outras transformações e revoluções. E, na verdade, o digital ele parte do ser humano, dos seus desejos, das suas vontades, das suas competências, das suas ideias. E eu acho que isso é o que vai formar, e aí eu queria ouvir a tua opinião, a grande transformação que já está acontecendo no curso da pandemia ou do pós-pandemia. E aí, se você pudesse deixar uma opinião final, Renato, um recado final aqui, a gente já está quase chegando em 7h40, 7h45. Vou deixar também aqui algum tipo de abertura para alguém, se alguém quiser falar, mas queria ouvir a tua opinião sobre isso, sobre essa questão de que é o humano o centro para a transformação, se você concorda, não discorda, e como você, Renata, enxerga essa revolução que a gente se propôs a falar um pouco aqui nesse tempo que a gente esteve junto hoje. Sem dúvida, a pessoa é o centro do modelo, sempre foi, os dados sempre foram da pessoa. A gente só precisa ter certeza, assim, só precisa estar mais... A gente acreditar, né? Assim, eu acho que a gente vem de um lugar que talvez o sonho mesmo, o poder, a capacidade, né? Vem de todo um achatamento assim dessa capacidade de se colocar, de se expressar, vinha sendo muito tolhida. E eu acho que a gente tem aí uma oportunidade mesmo. E acho que o digital trouxe isso, porque ele traz uma informação clara, direta, um para o outro, uma troca de informação entre as pessoas, as histórias de um com o outro. Então, a troca de histórias, um fala para o outro, um sabe do outro, um conta para o outro. Então, assim, eu acho que a gente tem uma ferramenta que faz com que a gente fique mais forte por uma rede, tá? Essa rede faz com que a gente possa ter um pacto. E é esse pacto que tem que estar refletido dentro dessa ferramenta que a gente é o centro. Então, sim, a gente precisa estar no centro, a gente precisa pegar essa média e aproveitar, porque acho que é um momento que a gente está mais sensível para o coletivo, para cuidar da gente e para que o cuidado da gente seja o cuidado de um todo.
Vamos aproveitar isso, gente. Vamos registrar nossos sintomas, vamos mudar isso, vamos fazer com que a gente tenha um país que se destaque. Acho que a gente pode fazer um país que vai ter um legado dessa pandemia, que a gente vai sair com uma cultura de vigilância participativa. Vamos sair disso tendo uma cultura de vigilância participativa? Que todo mundo vai sair sabendo não só se cuidar, como prevenir, como registrar, enfim, é isso. E cabe a nós, não é mais ninguém. É um estimular o outro, que vai falar com o outro, é trocar, é a gente que vai fazer. É a super corrente do bem, né, Rê? Eu vejo muito, assim, vejo muito e queria deixar uma frase que eu sempre gostei, eu sempre ouvi. Na verdade, eu sempre li essa frase porque eu estudei numa escola que ela tinha a seguinte colocação: tu é responsável por aquilo que cativas, do Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry. E isso nunca saiu da minha cabeça, tanto de forma auditiva, visual, sinestésica, porque eu vivi aquilo ali, eu senti. A diretora da minha escola, que é uma pessoa que eu tenho paixão eterna, ela sempre foi uma mulher que mostrou isso para a gente, educou a gente assim. Então, além de eu ter essa educação em casa, eu sempre tive essa educação na escola, de você aprender a ser responsável por aquilo que você faz. E aí, brincadeiras à parte, a gente sempre brincava assim, né? Quando você aponta o dedo para um, você tem 3 dedos sendo apontados para você e um você está jogando para o alto e vendo o que acontece. Então, você tem muito menos chance de dar certo, de estar certo do que qualquer coisa. Então, acho que cabe nessa grande revolução que a gente está falando inicialmente aqui hoje, que as pessoas olhem para dentro. Eu acho que, se você quiser ou não, fica à vontade, por favor, de concordar e discordar. A mensagem é: vamos nos empoderar das nossas competências, vamos evoluir sempre como seres humanos, para a gente fazer essa transformação ser ainda maior e significativa para nós e para gerações que estão por vir. E daí, só queria deixar já aqui uma preparação para a turma, que a gente vai ter, ao longo dessa semana, diversos temas sobre revolução digital, plataformas, técnicas, inclusive a última palestra de sexta, que estou eu, o Fernando e o Ciro, a gente vai falar muito sobre esse novo conceito das plataformas, que é o que a gente tocou um pouco aqui hoje, mas como a minha participação e a tua era uma introdução, eu não fui fundo nesse tema, não, porque acho que a mensagem principal aqui, e a gente nem combinou nada, a gente conversou, e isso é muito bacana, é de que o ser humano é e sempre será fundamental. Aí queria que você deixasse uma última palavra aqui para todo mundo que esteve com a gente, e aí daqui a pouco eu vou deixar a bola aqui com o Fernando e com o Murilo, que já estão esquentando os tamborins para entrar na sequência aqui da tua saída e da minha. Mas a palavra está com você, e eu já deixo aqui um primeiro agradecimento, mas não acabei meu discurso, não. Vou agradecer mais um pouquinho já. Gente, eu queria agradecer por estar aqui. Eu acho que são esses encontros que a gente tem durante a vida que vão formando essa rede de pessoas que querem ter um objetivo comum de trazer o bem-estar. Eu gosto muito da definição de saúde, né, no dicionário, que fala que é autonomia e bem-estar. Então, e é isso que eu acredito. Eu acredito que as plataformas, elas vêm agregar, né, facilitar, são ferramentas que, através dessas ferramentas, a gente vai poder juntar essas redes de pessoas que vão trocar informações de forma mais ágil, para a gente ter mais conhecimento, mais poder, mais informação e poder, então, contribuir bastante para que a gente tenha autonomia, para poder ter discernimento, para fazer melhor escolha, a gente poder escolher o que a gente quer na nossa vida, poder contribuir, então, para a gente, para o todo. Se a gente não contribui para o todo, a gente também não tem melhor escolha do individual. E eu acho que isso na pandemia ficou super claro. Não tem escolha individual sem ter escolha do todo, tá? Então, não existe. E eu acho que a tecnologia está aí para isso, vai fazer toda a diferença para a gente. Então, muito obrigada, Antônio e Fernando. É um super prazer estar aqui com vocês.
Sou fã da Foco Saúde. Fã. Obrigado. Sou, inclusive, agora eu voltar toda com a Foco Saúde agora. Por favor, né? Foco Saúde. Muito obrigada por estar aqui com vocês, tá? Poxa, Rê, desse momento especial, assim, você é uma pessoa importante pra gente, queria que você soubesse. Fernando e eu, a gente se inspira muito em você, porque você tem um olhar que a gente gosta, que é um olhar meio que mágico, é uma mistura de diversas informações, tem várias culturas dentro de uma pessoa só, e eu acho que isso é muito gratificante, a gente poder olhar para uma pessoa e poder trocar, poder aprender, e você pode ter certeza que nós aprendemos e vamos aprender muito com você ao longo dessa vida, afinal de contas, como diz um sábio amigo meu, pessoas boas estão sempre perto de pessoas boas, então a gente vai sempre continuar junto. E aí, da Foco Saúde, eu queria deixar aqui alguns agradecimentos já de cara. A gente está tendo um apoio, e não é apoio financeiro não, para as pessoas entenderem, é apoio de parceria mesmo, do Murilo, tá? Com um cheirinho bom, ele depois e o Fernando vão contar um pouco mais, daqui a pouco ele vai estar aqui falando sobre café, produtividade e muitas outras coisas, que é um tema super relevante, ainda mais eu que sou viciado em café, e ganhei de um apoiador nosso, que é o Canecas, essa caneca fantástica que eu estou tomando café o dia inteiro. Não é permitido, tá, gente? Menos café, por favor, senão os nutricionistas me matam. Mas aí tem o Canecas, tem o Dico Produções, que ajudou a gente com toda a construção. O site da Foco Saúde novo está entrando no ar hoje. A gente já vamos fazer algumas correções, mas já está novo lá. E aí eu queria pedir uma última coisa para as pessoas hoje, é a seguinte. A gente vai continuar aqui pelo YouTube, tá? Com o Murilo e com o Fernando. Então, quem estiver conectado, fica por aí. A tela vai escurecer um pouquinho daqui a pouco, mas a gente entra ao vivo de novo às 8. E a mesma coisa com a Sabrina na sequência. Aí sou eu de novo com a Sabrina. E uma coisa importante, para as pessoas poderem participar de todos os sorteios, de receberem todo o nosso material, os e-books e todos os conteúdos. Inclusive, Renata, eu já vou te contar uma coisa que eu não te contei. Eu vou pegar o link da sua palestra, do TED, e vou compartilhar no nosso e-mail de amanhã com as pessoas. Mas somente quem preencheu o cadastro, gente. Então, precisa ir lá no nosso Instagram, é o @FocoSaudeOnline, clica no link da bio e preenche o cadastro. Vem fazer parte do nosso Telegram, vem fazer parte do nosso WhatsApp, segue a gente nas redes sociais. Rê, um beijo enorme no seu coração, dessa pequena fofa que eu amo de paixão, que eu não aperto há alguns meses, mas em breve, se Deus quiser, com a amizade que a gente tem, eu vou poder apertá-lo um pouquinho. E uma ótima noite para vocês. Agradecer a Rita que comentou, a Andréia que comentou, Renato que comentou. Gente, maravilhoso a participação de vocês, vão participar das outras aqui cada vez mais. Fernando, tá contigo e com o Murilo.